A paz do Senhor, irmãos. Tô passando aqui porque o Senhor me despertou hoje pela madrugada e começou a me entregar muitas coisas. E eu fui escrevendo. E como eu sei que às vezes as pessoas preferem ouvir do que ler, eu vou estar fazendo esse vídeo em obediência ao Senhor, né? Em amor por cada um de vocês, em respeito por cada um de vocês, para edificação de cada um de vocês. Amanhã, domingo, será o nosso culto de missões. Eu tenho certeza que o departamento de missões já organizou o culto e para entregar para o Senhor da melhor forma. Amanhã teremos um pregador de fora e tenho certeza que muito o Senhor irá fazer no nosso meio, em cada um de nós, né? Tanto como indivíduos, tanto quanto igreja, como corpo de Cristo. Então, refletindo sobre o versículo, né? O Salmo 122, no primeiro versículo do Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando o salmista diz isso, ele exprime que ele está alegre e feliz e contente, satisfeito de ter a possibilidade de ir à casa do Senhor e o adorar. E pensando sobre isso, né, durante toda a minha vida na igreja, eu sempre me deparei com várias situações de pessoas questionando a questão do fim do culto, né? Por que o culto atrasa, por que o culto demora a acabar? Tanto em níveis pessoais, né? E principalmente depois da gente assumir a igreja como os pastores da igreja. Então muitas pessoas chegam a nós em reuniões ou pessoalmente e nos abordam com relação à questão do horário de término do culto, né? Isso tem acontecido desde que eu estou na igreja. Então, por ser um assunto polêmico, né? E às vezes as pessoas chegam até vocês porque não têm coragem de chegar até nós, né? Às vezes não se sentem confortáveis o suficiente, ou em liberdade suficiente para fazê-lo. Então eu fiz algumas reflexões de ensinamentos que eu passo para a pessoa quando a pessoa vem pessoalmente em mim. É o que eu falo para as pessoas, eu gostaria de estar compartilhando com vocês também, né? Tanto para sua própria edificação, para sua própria direção, mas também para você edificar e direcionar outros que chegam até você com questionamentos assim, né? Então, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa ou para você mesmo: qual a sua verdadeira preocupação com relação ao do horário do término do culto? É zelo ou é egoísmo? Então a gente reflete, a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente analisa, né? Por que o culto demorar atrapalha você? Quais são os compromissos importantes que você agendou para o dia que o Senhor instituiu como quarto mandamento, como sendo santo e sagrado para Ele? Reflita sobre as suas verdadeiras motivações. Reflita sobre o que realmente está te trazendo esse incômodo. Então, quando você reflete sobre essas coisas, você se questiona ou faz a pessoa questionar, né? Por que então eu tenho me preocupado tanto com isso? Por que isso tem me trazido tanto descontentamento? Por que às vezes para mim é tão difícil ficar no culto até o final? Eu murmuro tanto quando o culto está demorando. Então, às vezes as pessoas elas dão sempre as mesmas justificativas, né? Na maioria das vezes elas transferem a responsabilidade para terceiros. É porque eu quero convidar um visitante para vir e um familiar que ainda não é evangélico, né? Porque eles têm, né? Eles são uma possível conversão. Eu estou buscando uma possível conversão e eles não vêm no culto porque dizem: o culto demora demais, então eu não vou. Então, assim, eu sei porque eu já vivi isso, né? A minha família não é evangélica e eu já ouvi isso várias vezes, por muitos anos. Graças a Deus não ouço mais. Mas o que acontece? As pessoas, elas usam subterfúgios e desculpas para não se posicionarem e servirem ao Senhor de verdade. Então elas sempre vão buscar alguma justificativa, algum subterfúgio para dizer não vou. Não é por conta da questão de tempo do culto. Se a pessoa não tiver com o coração aberto para receber o que Deus tem para fazer, se o culto for curto, se o culto for longo, não vai acontecer. Porque se realmente o problema de tempo de culto fosse um empecilho
para trazer conversão ou um empecilho para as pessoas se posicionarem, cultuarem o Senhor, existem tantas opções. Por exemplo, a presbiteriana, ela tem um culto bem cronometrado. A Maranata, normalmente 45 minutos de culto, né? Nós temos também a própria missa católica, né? Ela é cravada 1 hora de culto, etc. Tantas outras opções para as pessoas cultuarem, mas elas continuam não indo. Elas continuam não servindo ao Senhor da mesma maneira. Então o problema não é o tempo de culto, né? E tem aquelas outras também que querem só bater ponto. Elas querem, eu vou lá na igreja de tal hora a tal hora, vou bater meu ponto, fiz a minha obrigação, estou ao certo para a semana. Então existem preocupações diferentes, existem motivações diferentes e existem justificativas para mascarar a verdadeira verdade. Quem realmente quer cultuar o Senhor vai à igreja para cultuar, com o coração aberto. Quem não quer sempre vai dar uma desculpa. Por isso a gente precisa ter a preocupação de não ser contaminado, de não contaminar e não de promulgar uma contaminação. Por que eu digo isso? Em Números 11, a palavra de Deus relata que um povo que tinha saído do Egito junto com os israelitas, que eram estrangeiros, a palavra diz um bando de estrangeiros no meio deles, murmurava que por conta da gula que eles estavam sentindo, desejando as comidas que eles comiam no Egito. E ao murmurar, os israelitas, o povo de Deus que estava ouvindo a murmuração, se deixou contaminar por aquilo. E também passaram a desejar o que os egípcios comiam. Eles desprezavam o alimento do céu, o maná que estava caindo todos os dias, e desejavam comer o que eles comiam no passado. Cuidado para que os estrangeiros, né, aquelas pessoas que estão à sua volta, estando dentro da igreja ou não, porque lembrando que estar dentro da igreja não automaticamente te dá uma carteirinha de convertido, né? Existem pessoas que estão em níveis espirituais diferentes. Então, cuidado e não permita que a murmuração do seu próximo te contamine e faça com que você despreze o que vem do céu e busque o que vem do mundo. Não despreze o que o céu está te oferecendo e faça você desejar outras coisas. Faça você se preocupar com o secundário e desprezar o primordial, que é a presença e a manifestação de Deus e do seu poder. Porque uma coisa é certa, se você quer ver fogo descer, você quer ver Deus se manifestar, você quer ver curas, libertações, pessoas recebendo direção, pessoas recebendo resposta, você não tem como cronometrar isso, colocar isso numa caixinha. Imagina só, Deus está sendo usado tremendamente. Deus está confirmando, a presença de Deus está abundante no local. E o pregador, o preletor daquele dia está te entregando uma palavra pontual para sua vida. Uma palavra de Deus, uma resposta. E no meio da palavra ele diz, irmão, me perdoa, mas o culto já está avançado, já passou da hora. Eu não posso contrariar as pessoas que querem que o culto acabe agora. Então eu vou falar aqui com o Senhor e ele termina de te entregar a palavra que você está precisando numa outra ocasião. Imagina só isso acontecendo. Então, quando o culto está se manifestando a seu favor, digamos assim, né? O Senhor está testificando no seu espírito. O Senhor está te curando, te libertando, te dando direção, te entregando respostas. Você fica ali 2, 3, 7, 24 horas sentado, como se o tempo não tivesse outra coisa para fazer no mundo. O tempo não passa para você. Se o preletor ainda não falou com você, você não quer que o culto acabe, porque você quer ter aquela oportunidade de ouvir Deus falar com você. E se o culto acabar, o que você faz? Vai lá depois, no final, depois que o culto acabou, cutucar o profeta, pedir oração, porque você quer ver Deus falar com você. Mas quando o Senhor está libertando, curando, dando palavra, direção para o seu irmão, você fica, pastor, o tempo dá a bênção. Não estou entendendo nada que esse preletor está falando. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser egoístas, porque isso é característica de pessoas egocêntricas, que enquanto está ao meu favor, enquanto está para mim, enquanto eu estou ouvindo, enquanto eu estou recebendo, tá tudo bem. Mas quando é para o meu irmão, eu não respeito. Porque às vezes a palavra não está trazendo uma edificação para você, não está testificando o seu espírito, mas está trazendo direção, está sendo resposta de Deus para alguém. Então respeite
Respeite o tempo que o seu irmão também está recebendo. E eu não quero dizer que a gente não precisa ter uma organização, não precisa ter uma direção para seguir no culto. Precisamos sim. Isso é extremamente necessário. Outra coisa que é necessário também, nessa organização prévia do culto, né, que tem que ter cuidados e providências que precisam ser tomadas para que aquele tempo seja bem aproveitado, né? Então, o que é o principal do culto? O principal do culto é adoração, louvor. Oferta, que é uma parte da adoração. E palavra, que é quando Deus fala, quando Deus se manifesta ao teu povo, quando Deus traz direção, quando Deus traz ensinamento, quando Deus traz exortação, correção. Então, isso é importante no culto. Então, algumas coisas, providências são tomadas para a organização. Por exemplo, os avisos são feitos em vídeo, para evitar que, às vezes, uma pessoa tome mais tempo do que a outra. Né? Mais diáconos estão sendo treinados para que os envelopes sejam passados, né? Um número maior de diácono, com a ceia seja servida, né? Com mais dinamismo, com mais pessoas servindo a ceia. Né? Há uma comunicação entre os departamentos, som, vídeo, louvor, para que haja uma otimização desse tempo. Só que nem sempre as coisas acontecem como a gente organiza, como é previamente estabelecido. Enfim, coisas acontecem que a gente não estava prevendo. Por exemplo, problemas técnicos nos bastidores de som, vídeo, microfone. Equívocos de seres humanos, né? Que apesar do culto, a gente tentar a nossa perfeição, às vezes a gente fala em alguma área, né? Pessoas são imperfeitas, né? Emergências, coisas que muitas vezes a igreja não chega a saber, não é passado para a igreja, que acontece ali atrás e ninguém sabe. Mas o principal é o seguinte: o dono da casa não somos nós. O culto não é para nós. E quando há pessoas dentro da igreja que dá a liberdade para o Espírito agir, coisas às vezes saem do esquematizado. Deus não olha nosso relógio, Deus não olha nosso cronograma de culto, porque Ele tem liberdade dentro da casa. Ele faz como Ele quer, Ele opera como Ele quer. Então não tem como a gente colocar Ele dentro da caixinha, porque Ele tem liberdade para se manifestar dentro da casa dEle. Quando a gente diz tudo dEle, tudo para Ele, por Ele, são todas as coisas, a gente não somente diz isso, a gente tem que procurar viver isso. Então o culto é para Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. E se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você acha que a gente poderia estar fazendo diferente para estar dinamizando, né, usando o tempo do culto de uma maneira mais eficiente, digamos assim, procure-nos, né? Ou então procure o líder do departamento. Por exemplo, amanhã, quem está na direção do culto é o departamento de missões. Na próxima semana será o departamento de famílias. Então, se tem algo que você observou que possa contribuir para o líder dos departamentos, sinta-se à vontade de fazer. Nós somos um corpo e nós cooperamos um com o outro, né? Nós não atacamos um ao outro. Nós confortamos e nós prestamos ajuda uns aos outros, colaborando para que a obra do Senhor seja feita. Então, amanhã eu tenho certeza que o Departamento de Missão preparou um culto ao Senhor, né, que agrade ao Senhor. Então, lembre-se, né, que o culto é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E venha com o coração aberto para adorar ao Senhor, para prestar graças ao Senhor, para ouvir Deus se manifestar, Deus curar, Deus libertar, Deus fazer as maravilhas. Amém? Vejo vocês todos amanhã, em nome de Jesus.